Boa tarde. Dando sequência às nossas reuniões do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. Essas reuniões elas acontecem sempre na última quarta-feira de todos os meses. É uma reunião aberta de cunho científico, então eu gostaria sempre de reforçar que todos estão convidados a participar, a enviar casos, a enviar temas que gostariam de apresentar ou que gostariam que fossem apresentados. Então, eu sempre reforço isso, que é uma reunião aberta a todos, e peço a todos que contribuam com a gente sugerindo temas, falando, quero apresentar isso ou aquilo. Hoje, a gente convidou o André France, que é um cardiologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o coordenador da unidade coronariana do Hospital Sírio-Libanês, nosso colega do dia a dia, e que está muito acostumado com os pacientes que a gente trata, né? Ele trata os doentes cardiológicos, mas incluindo os doentes vasculares periféricos, e está mais acostumado com o manejo clínico desses doentes, que é uma coisa que vem para o consultório do cirurgião vascular antes e depois. A cirurgia vascular é bastante conservadora, então ela está cheia desses pacientes. E a gente que faz a nossa clínica, muitas vezes, né? A parte clínica, não acaba não indo para um clínico específico. Então, eu resolvi, o Walter, o Mauro e o Gerati, convidar alguém para falar exatamente sobre isso, que é o manejo clínico ambulatorial do paciente com doença vascular ou arterial periférica antes e após a revascularização. André, por favor. Boa tarde, André. Obrigado. Inicialmente, eu agradeço pelo convite para participar dessa atividade científica do Núcleo. Agradeço aí todos os coordenadores dessa atividade. E conforme o André falou, nós vamos falar do manejo clínico ambulatorial do paciente com doença arterial periférica, antes e após a revascularização, que foi um desafio bem grande que ele já tinha me colocado, que eu, como cardiologista, quando eu vou buscar as evidências para falar sobre um tema como esse, eu quase entrei em parafuso, porque é muito complicado. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que eu trouxe para vocês. Eu começo com um slide para dar uma ideia de prevalência e de reconhecimento sobre a doença arterial periférica, que eu vou falar aqui durante a minha apresentação. Então, quando a gente olha para um estudo como esse na atenção primária, um estudo multicêntrico, transversal, 350 clínicas de atenção primária nos Estados Unidos, tá? Um estudo de 99 com quase 7 mil pacientes. Incluíram pacientes acima de 70 anos ou 50 anos com história de tabagismo ou diabetes. Screenaram todos esses pacientes com índice tornozelo-braquial para diagnóstico de DAP, de doença arterial periférica, menor ou igual a 90. A prevalência de doença arterial periférica nessa população foi de 29%, 55% dos diagnósticos foram novos, os outros pacientes já conheciam o seu diagnóstico. E aqui tem uma coisa interessante já. Você avisava, informava o paciente que você tinha feito o diagnóstico, né, ele tinha sido positivo aí no índice tornozelo-braquial, 83% dos pacientes sabiam que eles já tinham esse diagnóstico, eles já tinham a doença. No entanto, só 49% dos médicos, quando você informava ele, seu paciente tem uma doença arterial periférica. Menos da metade dos médicos tinham reconhecido esse diagnóstico previamente. Então, assim, tem um descasamento aqui e tem alguns motivos que são sugeridos para que isso aconteça. A primeira é relacionada à definição, né, as variações da definição de doença arterial periférica. Então, durante muito tempo, a doença aterosclerótica periférica foi considerada como qualquer doença fora do território cardíaco. Né? Qualquer doença extracardíaca chamava-se de doença arterial periférica. Hoje, a gente prefere, e todo mundo chama atenção, quando vai fazer um estudo, quando vai incluir um paciente de estudo, que quando a gente fala de doença arterial periférica, a gente está falando agora de uma doença aterosclerótica que acomete segmentos aorto-ilíacos e os ramos distais dos membros inferiores. Né? A doença carotídea nós chamamos de doença carotídea, e assim, a gente convencionando essas definições, fica mais fácil até para fazer estudos e para a gente transmitir a informação. O diagnóstico da doença arterial periférica, então, ela passa pelo índice do tornozelo braquial, né, que é menor ou igual a 0,9, configura, caracteriza a doença. Esse exame tem uma especificidade bem alta, né, na casa dos 90%, tá? Mas tem uma sensibilidade ao redor dos 60%. E qual a relação do índice tornozelo-braquial com eventos cardiovasculares? Então, aqui está claro que quanto mais baixo o índice tornozelo-braquial, maior é o risco do paciente
ter um evento cardiovascular. Tá? Isso começa a subir também quando esse índice sobe acima de 1,4, né? Que isso geralmente caracteriza pacientes com calcificação, alta quantidade de calcificação nas artérias. Tá? Aqui também um outro exemplo mostrando que o índice tornozelo braquial, tanto abaixo de 1 quanto acima de 1,4, aqui tem uma correlação independente com a ocorrência de eventos cardiovasculares, independente de idade. Aqui, cada modelo desses, ele corrige para idade, sexo, fatores de risco, score de cálcio coronariano, PCR, tudo que vocês podem imaginar. E mesmo assim, a gente mantém o índice tornozelo braquial como um fator de risco independente para a ocorrência de eventos cardiovasculares. Bom, fatores de risco para essa doença, vocês conhecem bem, uma doença claramente que aumenta a sua prevalência com a idade. Tem um fator de risco que é muito forte, mais forte, inclusive, que para a doença coronariana, que é o cigarro, o tabagismo, tá bom? E aí outros fatores também que são compartilhados com a doença aterosclerótica em outros territórios vasculares, coronariano e carotídeo, como diabetes, hipertensão e hiperlipidemia. Dá um outro motivo para ter aquele descasamento é a variação da apresentação clínica. Então, assim, 50% dos pacientes, em torno de 50% dos pacientes com doença arterial periférica são assintomáticos, né? Ou oligossintomáticos. Tem alguns estudos que mostram que eles não são tão assintomáticos assim. Se você colocar esse paciente para andar, se fizer uma avaliação mais pormenorizada, às vezes o paciente está se restringindo, ele mesmo vai se limitando e se chama de assintomático, mas na realidade não é. Ele tem uma capacidade de marcha menor, já, então não são todos realmente completamente assintomáticos. Tá? Tem muitos pacientes com sintomas atípicos, tá? Em torno de 10%, 15% só que vão ter aquele quadro clássico de claudicação intermitente, tudo que é o clássico da apresentação. Então, aqui tem um monte de diagnósticos diferenciais de manifestações musculoesqueléticas, né, ortopédicas, neurogênicas, que podem ainda confundir o médico e o paciente na hora dele fazer a sua queixa no consultório. Tá bom? E, por fim, acho que tem um pouco de desconhecimento de médicos e pacientes acerca do prognóstico da doença arterial periférica. E aqui eu abro um parênteses maior, eu começo aqui pela história natural da doença arterial periférica. Então, quando a gente pega uma população com 50 anos, a apresentação clínica inicial, mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, né? 20% a 50% são pacientes assintomáticos, tem os pacientes com sintomas atípicos e tem os pacientes clássicos da claudicação. Quando esse paciente evolui para uma isquemia crítica de membro inferior, isso acontece em 1 a 2% desses pacientes, o desfecho em um ano dele é muito ruim já. Né? Metade só desses pacientes vai estar vivo no final de um ano sem nenhuma amputação. Tá? 1/4 dos pacientes vão estar vivos, mas com amputação, e 1/4 desses pacientes em um ano já terão morrido. Então, a isquemia crítica no inferior é um marcador importante aí do mau prognóstico. E o que acontece com a progressão da doença aterosclerótica num desfecho de 5 anos? Vamos rodar o slide para frente. E aqui os pacientes de 70% a 80% vão ficar com uma claudicação estável, tá? Sem grandes pioras, tudo. Alguns vão evoluir para pior e vão fazer isquemia crítica dos membros, e aí ele entra naquele fluxograma de um ano. E aqui desse lado, falando em eventos cardiovasculares, em 5 anos, entre 15% e 30% desses pacientes terão falecido. Tá? E 75% das causas dos óbitos desses pacientes são causas cardiovasculares. E o paciente que não morreu, que não caiu nesse 15% a 20%, a 30%, pode ter caído aqui nos 20% de um outro evento cardiovascular, seja um infarto ou um AVC. Então, assim, está muito claro que o prognóstico a presença da doença arterial periférica, principalmente sintomática, ela está associada ao aumento significativo, 2 a 3 vezes o risco do paciente ter um AVC, 4 vezes ter um infarto, aumenta em 6 vezes o risco do paciente ter uma morte por causas cardiovasculares. Como a doença arterial periférica ela compartilha de muitos fatores de risco com da doença aterosclerótica, em torno de 50% a 60% dos pacientes com doença periférica vão ter também acometimento no território coronariano ou no território carotídeo ou cérebro vascular. O interessante é que a presença isolada de doença arterial periférica, ela já traz maior risco de eventos do que um paciente com um infarto prévio ou um AVC prévio. E claro que quando você associa tudo, o risco do paciente ter um evento ele sobe ainda mais. Bom, entrando agora já na questão do manejo clínico da doença arterial periférica, que tem basicamente um tripé. O primeiro é a modificação dos fatores de risco, tá? O segundo é a terapia antitrombótica
E a terceira, não é necessariamente melhor, mas preservação da capacidade funcional, tanto evitando amputações, quanto tentando melhorar a capacidade de exercício do paciente. Tá? E a minha apresentação eu vou focar principalmente nos dois primeiros. Então, sobre a modificação dos fatores de risco, aqui eu coloquei 4 dos principais, tá? E aqui nós vamos direcionar a apresentação para cessação do tabagismo, terapia hipolipemiante, controle pressório e controle glicêmico. Quanto ao cigarro, mostrei para vocês no slide anterior, né, a importância, né, o odds ratio de um paciente com tabagismo ter doença arterial periférica. E aqui, de uma outra forma, né, o paciente com doença coronariana, tá aqui os pacientes que são tabagistas, né, um hazard ratio aí um pouco acima de 2, entre 2 e 3, para ele ter um evento coronariano, para ele ter um AVC aí em torno de 2, e quando eu olho para a doença arterial periférica, o paciente que é tabagista ativo, o hazard ratio, né, para a doença arterial periférica é acima de 5, entre 5 e 6. Então, assim, o peso do tabagismo para a doença arterial periférica é muito importante. Dessa forma, quando a gente olha nas diretrizes, todo paciente com diagnóstico de doença arterial periférica, você deve aconselhá-lo a parar o tabagismo. Mas mais do que isso, você deve encaminhá-lo para um centro que tem uma estrutura, né, um protocolo para cessação do tabagismo, porque parar o tabagismo nesse paciente é praticamente mandatório, assim, é um dos grandes definidores aí para você continuar tendo evento cardiovascular. Então, assim, você tem que fazer de alguma forma, você tem que dar a oportunidade desse paciente ter o melhor suporte na tentativa de cessação do tabagismo, que a gente sabe que não é fácil. Terapia hipolipemiante. A história da terapia hipolipemiante começa com o estudo HPS lá do começo dos anos 2000, né, com mais de 20 mil pacientes, entre 40 e 80 anos, e aqui o critério de inclusão eram pacientes coronarianos ou com outras doenças arteriais obstrutivas ou diabetes. E aqui a randomização era muito simples, sim ou placebo, independente dos níveis de LDL, e o resultado, acho que esse estudo todos já conhecem também, tem uma redução de 24% no risco de eventos cardiovasculares nos pacientes randomizados, né, alocados para simvastatina, e esse resultado ele é independente dos níveis basais de LDL dos pacientes, e aqui esse efeito é mantido independente da presença ou não da doença arterial periférica de forma isolada ou associado a outras doenças ateroscleróticas. Então, assim, é um efeito consistente, independente da presença ou não da doença periférica, ou seja, há 20 anos, pelo menos, a gente tem uma resposta de que a simvastatina traz benefício nos pacientes com doença arterial periférica. No entanto, aqui numa publicação de 2020, ou seja, quase 20 anos após a publicação do HPS, né, quando a gente olha uma corte retrospectiva, quase 1 milhão de pacientes dos Estados Unidos, do Medicare, entre 2014 e 2017, aqui inicialmente a gente confirma, né, o risco dos pacientes com doença arterial periférica, que é essa linha cinza aqui, um maior risco de mortalidade nesses pacientes, comparado tanto com a doença coronariana quanto com a doença cerebrovascular. Aqui uma coisa que eu já falei para vocês também, quanto mais você soma territórios vasculares acometidos, maior é o risco desse paciente, maior é a mortalidade. E agora vem a notícia triste, né? Quando a gente vai olhar para o uso de estatina desses pacientes, né, o uso de estatina nos pacientes com maior risco de morrer é a menor porcentagem. 33% só dos pacientes estavam usando estatina. E uma outra notícia, ainda que eu vou mostrar para vocês que também é denominador, é que 15% só desses pacientes, como mostrei para vocês todos conhecem, são pacientes de altíssimo risco, só 15% desses pacientes estavam num regime de alta intensidade de estatina. É claro que quando você começa a associar o acometimento em outros territórios vasculares, aumenta a probabilidade desse paciente estar usando estatina. Mas a doença periférica em si, ela parece não motivar tanto a prescrição de estatina nesses pacientes. Tá? E aqui eu trago para vocês uma subanálise do estudo Fourier, que testou o inibidor de PCSK9, um top de estatina. Então, são mais de 27 mil pacientes com doença aterosclerótica, todos em uso de estatina, a dose máxima tolerada, e que mantinham o LDL acima de 70. Tá? Foram randomizados para evolocumab ou placebo, um segmento médio de 2 anos e um endpoint primário de óbito cardiovascular e AM ou AVC, que é o MACE tradicional, angina estável ou revascularização coronariana. Agora, nós vamos olhar aqui para aqui a gente tinha 3.642 pacientes com doença arterial periférica de forma global, associada às outras, e 1.500 desses pacientes tinham só doença arterial periférica
sem acometimento de outros territórios. E aqui, olha que interessante, né? O resultado Fourier é positivo para a redução de eventos cardiovasculares em 3 anos, mas assim, o impacto dos pacientes que têm doença arterial periférica, então aqui a linha cheia, as 2 linhas cheias são de pacientes com doença periférica. Então a gente vê que esses pacientes, eles têm mais eventos do que as linhas tracejadas, que são os pacientes sem doença arterial periférica. Agora, a dimensão da redução de eventos, né, uma redução absoluta de 3,5% nessa população de pacientes com doença periférica, contra 1,6% nos pacientes sem doença periférica. Então, o NNT, né, o número que você precisa tratar de pacientes para ter um benefício em redução daqueles eventos cardiovasculares, é muito menor nos pacientes com doença arterial periférica, porque é um paciente realmente maior risco. Apesar de que aqui a P não teve interação. Então, a medicação ela funciona independente da presença ou não da doença arterial periférica. E aqui a gente olha também para a parte dos eventos dos eventos isquêmicos em membros inferiores, amputações, necessidade de revascularização. E aqui também, quando a gente olha em todos os pacientes, a dimensão desses eventos ela é muito pequena. Quando a gente olha nos pacientes com doença arterial periférica, já sobe, aqui multiplica por 10 quase o número de eventos, tá bom? E a redução tem um impacto mais significativo ainda. Aqui, quando a gente olha, a gente junta as 2 coisas, né, os eventos cardiovasculares ou eventos no membro, né, eventos maiores de amputação, isquemia de membros, aqui a gente precisa tratar só 25 pacientes no grupo que tem doença arterial periférica para a gente reduzir um desses 2 eventos nesse período de segmento de 3 anos. Tá bom? Então, assim, você reduzir, você associar um inibidor de PCSK9 e reduzir ainda mais o colesterol desse paciente, especificamente na população de doença arterial periférica, parece ter um benefício maior do que na população geral do trial. Isso aqui é muito interessante, tá? Porque a gente sempre tem dúvida, até que ponto que a gente tem que chegar do LDL? Antes era 100, agora baixou para 70, agora o cardiologista fala que tem que chegar em 50, e agora está falando que tem que chegar em 30, que é o que aconteceu no Fourier, e é exatamente isso. Quanto mais você reduz, tá bom? Os níveis de LDL, né, aqui em um mês, maior é a redução da taxa de eventos. Então é isso, a gente tem que buscar níveis de LDL cada vez mais baixos. Quanto ao controle pressórico, esse aqui é um estudo clássico também do começo dos anos 2000, o estudo HOPE, onde quase 10 mil pacientes de alto risco cardiovascular foram randomizados para ramipril ou placebo. Aqui também todo mundo conhece o resultado, uma redução de mais de 20% também de eventos cardiovasculares. E aqui os pacientes que receberam ramipril tiveram seu benefício independente de terem ou não o diagnóstico de hipertensão e de terem ou não a doença cardiovascular. Por isso que em toda a diretriz, em todo o guideline aí, um dos principais antihipertensivos recomendados são os inibidores de ECA ou bloqueadores de receptor de angiotensina nos pacientes com doença arterial periférica. Isso vem aqui do estudo HOPE. Tá? Seguindo para o controle, mas assim, na hipertensão, o que a gente segue basicamente é o que tem de guideline para tratamento de hipertensão, o alvo pressórico é abaixo de 13/8, não muda muita coisa. Teve uma época de questionamento sobre beta-bloqueador, também isso já tem evidência, isso caiu por terra, isso a gente não tem evidência científica que embasa aí, uma proscrição de não poder usar beta-bloqueador. Tá bom? Aqui, quanto ao controle glicêmico, tem algumas coisas novas também, né? Eu vou trazer os dados mais relacionados às drogas novas. Então, aqui o EMPA-REG foi um estudo com empaglifosina, da um inibidor de SGLT2, e aqui os resultados em pacientes com doença arterial periférica. Então, aqui é mais ou menos aquilo que eu mostrei nos estudos com hipolipemiantes, né? O benefício ele é independente da presença ou não da doença arterial periférica. Então, assim, teve uma preocupação, foi com a canaglifosina no Canvas, que aumentou, né, dobrou o risco de amputação nesses pacientes, tudo. Então, assim, olhou com muito cuidado para essa classe farmacológica nos pacientes com doença arterial periférica. Mas hoje a gente tem evidência, olhando a subanálise desses subgrupos, a gente tem evidência suficiente para dizer que a gente consegue reduzir eventos cardiovasculares desses pacientes sem redução, sem aumento na taxa de amputação. E aqui eu trouxe um estudo de vida real, aqui, de mundo real, né, com 3 milhões de pacientes tratados, né, com diversos regimes aí de hipoglicemiantes, e aqui tem os inibidores de SGLT2, né, os agonistas
receptor de GLP, GLP-1, inibidor de DPP-4, outros antidiabéticos orais. E aqui mostra, né, quando você compara os inibidores de SGLT2 com outros antidiabéticos, com o inibidor de DPP-4, contra o agonista de GLP-1, né, não tem um aumento na taxa de amputação de membros inferiores ou de doença arterial periférica, tá? Então, assim, é uma classe que você pode usar seguramente aí no seu arsenal para o tratamento glicêmico. O professor Marcondes está aí também, depois pode compartilhar a experiência dele com isso. Tá? Seguindo em frente agora a terapia antitrombótica no manejo clínico desses pacientes, a evidência é construída também no começo dos anos 2000, isso aqui é um grupo, né, o ATT, que é o Antiplatelet Therapy Trialists, que reuniu as primeiras evidências com aspirina, tudo, e mostrou que nos pacientes com doença arterial periférica, seja os pacientes com claudicação intermitente, com bypass, com angioplastia, com angioplastia, eles têm benefício do uso da aspirina com uma redução do risco de eventos cardiovasculares. Depois, a gente tem o estudo CAPRI, que randomizou, um dos poucos estudos que comparou a aspirina com outro antiagregante, né, tirando a aspirina. Agora, depois de 20 e tantos anos, a gente voltou a fazer esses estudos, onde a gente tira a aspirina e testa outro antiagregante, mas o CAPRI foi o primeiro a fazer isso e mostrou, sim, um benefício de redução de eventos quando você trocava a aspirina, né, ou você randomizava os pacientes para clopidogrel ao invés de aspirina. Era uma redução de risco relativo bem baixa, com uma P bem marginal, mas é um estudo positivo. Quando a gente olha para a análise de subgrupo, aí sim, o grupo de pacientes com doença arterial periférica tem uma redução de risco relativo da ordem de 24%, né, favorecendo o clopidogrel, e daí que vem a ideia de que o clopidogrel na doença arterial periférica pode ser melhor do que a aspirina. Tá? Então, assim, como terapia antiplaquetária, ela é recomendada em pacientes com diagnóstico de DAP, com o objetivo de reduzir infarto, né, MACE, infarto, AVC ou óbito cardiovascular. Tá? A gente tem as duas alternativas, AS ou clopidogrel, com um estudo aí mostrando que pode ter um leve benefício em usar o clopidogrel nesses pacientes. Dupla antiterapia plaquetária em pacientes em tratamento clínico. O estudo Carisma mostrou para a gente que não teve grande benefício e aumentou o risco de sangramento. Aí, mais recentemente, teve o estudo Euclid que randomizou pacientes para ticagrelor ou clopidogrel, tá? Em pacientes com doença arterial periférica sintomática, e não teve nenhum incremento de benefício com o ticagrelor. Ou seja, a gente segue aqui com o regime antiplaquetário com aspirina ou clopidogrel nos pacientes com DAP sintomática em tratamento clínico. Tá? Agora vem, agora já próximo aí de 2020, é publicado o estudo COMPASS, né, que buscou uma outra forma de tratamento para esse tipo de população. Tá? Ele começou com uma população de 27 mil pacientes com doença aterosclerótica estável, e aí o que ele foi investigar foi uma randomização em 3 braços, tá? Aspirina sozinha, rivaroxabana 5 miligramas 2 vezes ao dia sozinha, ou AS mais rivaroxabana em dose baixa, 2,5 2 vezes ao dia. O endpoint primário era MACE, no segmento de 2 anos, e o resultado do COMPASS, acho que todo mundo conhece, também tem uma redução de 24%, né, na redução de MACE no grupo tratado com dose baixa de rivaroxabana mais aspirina, em comparação ao grupo aspirina como monoterapia. Tá? Esse benefício ele foi consistente nos diversos subgrupos. O subgrupo de doença arterial periférica está aqui com quase 5 mil pacientes, né? E o benefício consistente em favor da dupla terapia. O custo disso é um aumento de sangramentos maiores, um aumento de 70% de sangramentos maiores. No entanto, a gente não teve aumento de sangramento fatal e de sangramentos intracranianos com essa estratégia. O principal sítio de sangramento, com hazard ratio de maior que 2, né, mais que dobrou, foi de sangramentos gastrointestinais. E quando a gente olha para a subanálise dos pacientes com doença arterial periférica, que a gente tem mais de 2.000, quase 2.500 pacientes em cada braço, vocês lembram, uma redução de 28% da população global, de 24% da população global, e nessa população de pacientes com doença arterial periférica, uma redução de 28% no risco de MACE, com a estratégia AS mais rivaroxabana 2,5. Aqui, de novo, um aumento do risco de sangramento, e aqui quando a gente avalia o benefício líquido, né, o Net Clinical Benefit, onde a gente junta todos os eventos isquêmicos com eventos hemorrágicos, a gente mantém uma redução de 25%, tá, desse Net Clinical Benefit, usando a dose de
baixa de rivaroxabana com aspirina, e de 28% quando a gente coloca também eventos eventos periféricos, né, vasculares periféricos também, né, em membros. Aqui, então, como eu antecipei para vocês, agora, o tratamento pós-revascularização, isso o André já tinha me antecipado, isso é um grande desafio. Eu comecei a ler, é um estudo com 80 pacientes, é um estudo com 100 pacientes, tudo observacional, aí estudos, os randomizados praticamente a gente não encontra, e aí esse autor, agora em 2022, me ajudou e ele fez uma revisão sistemática do que existe de comparação de monoterapia ou dupla terapia antiplaquetária em pacientes submetidos a revascularização de membros inferiores. E aqui para vocês entenderem o meu desespero, a gente tem 3 estudos randomizados. E esses 3 estudos randomizados têm 50 pacientes de um lado, no lado da APT, e 500 pacientes de um lado, e pouco mais de 500 pacientes na monoterapia. E a meta-análise desse estudo é completamente neutra, não tem nenhum sinal aqui de benefício que favoreça a dupla terapia ou a monoterapia. Tá? Isso para mortalidade de uma forma geral. Tá? No entanto, quando a gente olha para os estudos não randomizados, e aqui assim a gente tem um N maior de estudos observacionais, aí a gente vê uma redução de 14%, e claro, quando você coloca esse N muito maior junta com os estudos randomizados, a gente fica nessa ordem de redução de 14% de mortalidade quando você faz dupla terapia em pacientes submetidos à revascularização. Mas eu acho muito difícil a gente de eu cravar aqui uma resposta, falar que isso é uma verdade, sendo que os estudos randomizados, quando a gente faz, a gente usa a melhor metodologia científica para dar essa resposta, eles não dão nenhum sinal de benefício em favor da dupla terapia ou da monoterapia. Aqui em termos de mortalidade, aqui em termos de amputação já é um pouco diferente, porque aqui os estudos randomizados já puxam para o lado de favorecer a dupla terapia antiplaquetária, com N pequeno provavelmente não atinge a significância, mas quando a gente olha os estudos observacionais e junta tudo isso numa análise, a gente vê uma redução de 22% no risco de amputação dos pacientes revascularizados e submetidos à dupla antiterapia. E, claro, como sempre, aqui o custo, quando a gente adiciona antiplaquetários ou antitrombóticos, a gente sempre tem que preocupar com o sangramento. E aqui o primeiro é um estudo randomizado, no sangramento puxa para o outro lado, e aqui os estudos observacionais também sem uma direção muito conclusiva, mas quando a gente junta tudo na meta-análise, um aumento de 22%, que não é significativo, mas que faz todo sentido fisiopatológico esperar que a monoterapia tenha menos sangramentos. Tá? Mas, assim, muito difícil ter uma resposta definitiva, tanto que o passo seguinte a isso foi a condução de um estudo, que agora publicado em 2020, vocês com certeza conhecem, que é o Voyager PAD, que é em pacientes com mais de 6.500 pacientes com mais de 50 anos e diagnóstico de doença arterial periférica submetidos à revascularização. Esses pacientes foram randomizados para rivaroxabana, 2 vezes ao dia e placebo. Vamos ver, a grande maioria desses pacientes já estavam tomando aspirina, então é um compass em pacientes revascularizados. Esse paciente era permitido que esse paciente usasse nos primeiros 6 meses da revascularização o clopidogrel. Tá? Mas se existisse algum motivo para esse paciente usar clopidogrel por mais de 6 meses, esse era um critério de exclusão do estudo. O endpoint primário é a isquemia periférica, amputações por causas vasculares e o MACE clássico, um segmento médio de 28 meses. Então, está aqui a população, uma média de 67 anos, 2/3 foram intervenções endovasculares, 1/3 intervenções cirúrgicas. Está aqui, virtualmente todos os pacientes tomavam aspirina e metade deles estavam tomando clopidogrel na randomização. O desfecho do Voyager é um desfecho positivo, uma redução de 15% no risco desses eventos cardiovasculares. Né? É um Kaplan-Meier que vem se separando, então você vê um NT de 65 com 6 meses, 50 com 12 meses, e já com 3 anos aqui um NT de 39. Ou seja, cada vez eu preciso tratar um menor número de pacientes, claro que por um maior tempo, tá bom? Para eu ter um benefício clínico, mas aqui um benefício clínico importante. Claro, sempre olhamos para os desfechos de segurança, e aqui teve um aumento de 43% em sangramentos maiores, com uma P que não foi significativa, mas, de novo, isso faz sentido, tem sentido fisiopatológico, é provável que esses pacientes tenham mais sangramento mesmo, mas quando a gente coloca, de novo, numa régua aí de risco-benefício, no primeiro ano
se eu usar a estratégia do VORD PAD, né, se eu associar a rivaroxabana nesse paciente submetido à revascularização, eu reduzo 181 eventos, tá bom? E aumento 29 eventos isquêmicos e aumento em 29 os meus eventos hemorrágicos. E aqui, depois de tudo isso, eu vou falar rapidamente sobre a aderência a todas essas terapias que eu trouxe até agora. E aqui também as notícias não são boas. Então, aqui, quando a gente olha só para os níveis de recomendação, classe 1, nível de evidência A, né, o que a gente tem para aspirina ou clopidogrel, né, como para redução de infarto, AVC, né, MACE, 50, em torno de 60, no máximo 62/3 dos pacientes estão aderentes a esse tipo de terapia, tá bom? Com doença arterial periférica. Quando eu falo em estatinas, 30% só nos pacientes assintomáticos e 61% no sintomático, mas a gente viu alguma evidência que isso pode ser até pior. A terapia antihipertensiva, pouco mais de 50% dos pacientes aderentes às recomendações. Cessação do tabagismo é uma tragédia, né? Só 16% dos pacientes encaminhados para receber aconselhamento para parar de tabagismo e só 11% dos pacientes receberem terapia farmacológica. Então, por isso que eu falei lá no começo, quando a gente pega um paciente tabagista, não adianta a gente só orientar, a gente precisa de uma ajuda especializada, porque é muito difícil desse paciente parar de fumar, então a gente precisa de pessoas com protocolos que trabalhem especificamente com isso, para o paciente ter uma chance maior. Tá? Aqui, quando a gente olha para uma corte retrospectiva, em pacientes com doença arterial periférica sintomática, submetidos ou não à revascularização, um dado da Universidade da Califórnia, e eu olho o que acontece com a aderência à terapia nesses pacientes, né? Eu olho nesses quatro eixos, né? Cessação do tabagismo, prescrição de inibidor de ECA, estatina e aspirina. Aqui está a proporção de pacientes que usam essas terapias, e aqui a proporção de pacientes que usam as 4, né, terapias com recomendação 1A ao longo do tempo. Tá? Então, isso não mudou muito, mudou um pouquinho, né? De 27%, a gente está próximo do 40%, mas assim, não tem nenhuma clara tendência de que isso está melhorando. E aí sim, o mais triste de tudo isso, quando a gente compara na linha vermelha os pacientes que não estão com as 4 recomendações contra os pacientes que conseguem receber as 4 recomendações terapêuticas. Tá? Nos pacientes da linha azul, que recebem as 4, eu tenho uma redução de 36% no risco de MACE, eu tenho uma redução de 44% no risco desse paciente ir a óbito em 3 anos. Né? Eu tenho uma redução de 45% nos eventos isquêmicos em membros inferiores e uma redução de 40% no risco de óbito ou amputação. Ou seja, aderir a esses 4 pontinhos, a essas 4 terapêuticas, com certeza traria um benefício muito grande para os pacientes, coisa que nem nós, nem no mundo, a gente tem feito de forma consistente. Então, como mensagens finais, para depois a gente discutir, de fundamental importância o reconhecimento da doença arterial periférica como uma condição de alto risco cardiovascular. Quando a gente reconhece isso, a gente vai buscar ativamente esse diagnóstico em pacientes de maior risco aterosclerótico, encaminhar os pacientes tabagistas para centros especializados de cessação do tabagismo, se é a melhor oportunidade que o paciente tem de parar de fumar, considerar reduções mais agressivas dos níveis de LDL nos pacientes de maior risco, estatina, dose alta, ezetimibe, inibidor de PCSK9, busque níveis mais baixos de LDL. O controle pressórico e o controle glicêmico, eles devem seguir basicamente o que a gente já tem para esses guidelines, para os guidelines específicos. E aqui a gente deve considerar, sim, a prescrição de dose baixa de rivaroxabana em associação à aspirina nos pacientes em tratamento clínico e também nos pacientes que são submetidos a procedimento de revascularização. Lembrar que na maioria desses estudos, os pacientes de alto risco de sangramento já são excluídos. Então, por isso que eu sempre falo em considerar, isso não é uma terapia que a gente deve prescrever de forma indiscriminada, mas a gente deve sempre considerar, ponderar o risco, porque o benefício nos estudos, tanto no COMPASS quanto no VORGE, foram muito consistentes. E eu paro por aqui para a gente discutir, André. Bom, para comentar, chama a primeira debatedora, a doutora Carolina Kassab Wrocławski. Ela é hematologista do grupo de hemostasia e trombose do Hospital Sírio-Libanês e ela é coordenadora de estágio de hematologia benigna do Hospital Sírio-Libanês. Obrigada, doutor Walter. Vocês me ouvem? Sim. Perfeitamente. Obrigada, André. Foi uma excelente aula. Obrigada, André, pelo convite. Bom, quando esse perfil de pacientes com doença arterial chega no consultório do hematologista, geralmente são 2 situações, né? Ou é um paciente jovem,
que está querendo pesquisar a trombofilia, porque não tem todos esses comemorativos que o André explanou muito bem na aula, de diabetes, às vezes não é um paciente com doença aterosclerótica, então o vascular, o médico titular está querendo saber de onde veio aquela oclusão arterial, ou é um paciente que o titular quer dar anticoagulante. Então, assim, as notícias do COMPASS foram muito alentadoras para a gente, só para a gente lembrar que teve um estudo anterior, que foi o WAVE, que comparou esses pacientes com o Marevan, e o Marevan não foi eficaz, ele aumentou muito o risco de sangramento e não teve nenhum benefício. Então, eu acho que o COMPASS, que usou uma dose baixa de rivaroxabana, né, lembrar que não são as doses habitualmente prescritas como anticoagulante, a dose é de 2,5, então é menos da metade da dose profilática de anticoagulação, mostrou um benefício bastante consistente, como falou o André. Em relação às pesquisas de trombofilias, eu queria só ressaltar que geralmente o que a gente pede de pesquisa, que é o fator 5 lag, a mutação da protrombina, eles têm uma associação mais com trombose venosa. As associações mais consistentes com a trombose arterial é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que todo mundo lembra, né? E a hiperhomocisteinemia, nem sempre o pessoal lembra, mas que a gente também não deve pedir a mutação da metileno tetridofolato redutase, uma dosagem simples de homocisteína, tá bom? E o aumento do fator 8. O aumento do fator 8 também tem correlação com doença arterial, mas geralmente o aumento do fator 8 vem com todos os outros comemorativos juntos, daquele paciente já mais obeso, hipertenso. E também lembrar aos colegas que às vezes a prescrição da estatina, às vezes não, acho que todas as vezes, é mais importante que a prescrição do anticoagulante em si, né? Então, a gente achando uma trombofilia, nem sempre ela é a culpada ali da doença aterosclerótica, né? Às vezes, cessar o tabagismo é muito mais importante do que sair caçando uma trombofilia aí, ou tratar o colesterol com essas metas de LDL mais baixo também pode ser muito mais importante do que achar uma trombofilia rara. Outra coisa que acho que também vale a pena pesquisar são as arterites, né? As arterites autoimunes, isso sim é uma causa bem importante de doença arterial embólica. Agradecer, muito obrigado, Carolina. E eu vou passar então a palavra para o professor José Antônio Marcondes também para comentar. O professor Marcondes, que é professor livre-docente em endocrinologia pela USP e um dos coordenadores do Centro de Diabetes aqui do Sírio. Professor Marcondes, obrigado também por ter aceito o convite. A palavra é sua. Oi. Obrigado pelo convite. Vocês estão ouvindo direito? Está dando para ouvir? Perfeito. Tá bom, obrigado pelo convite. Esse tema aí é fascinante, né? Eu acho que o André foi perfeito na sua abordagem. Daria para conversar algumas horas sobre o tema, né? Eu vou selecionar 2 ou 3 aspectos que eu acho fundamental, né? Um dos comentários que o André fez, vocês estão me vendo? Não sei se eu estou... Não. O vídeo... Pronto, agora foi, né? Então, um dos comentários que o André fez, que chama atenção e é real, é o desconhecimento da doença arterial periférica pelo próprio médico, né? Eu vejo isso quando eu recebo pacientes, eu recebo diabéticos, né? Quando eu vou medir a pressão no tornozelo, a maioria olha com uma cara pensando, o que esse cara está fazendo, né? E eu pergunto para eles, nunca mediram? E eles falam, não. E essa é uma maneira extremamente simples para você detectar uma doença arterial periférica assintomática, né? E isso demora menos de 1 minuto. Qual a importância de você detectar isso aí? Primeiro, que a doença arterial periférica é um equivalente coronariano. Então, esse paciente já é considerado um paciente de alto risco, né? A presença da doença arterial periférica é um preditor de eventos cardiovasculares. Então, você tem que expandir a avaliação vascular nesse paciente. Em segundo, você tem que mudar um pouco as suas metas de tratamento, principalmente com relação a cessar o tabagismo, que acho que é um dos fatores mais importantes, e fazer um tratamento agressivo com relação a drogas de redução do colesterol, né? Usar drogas potentes em doses altas. Uma coisa que vale a pena lembrar nesses pacientes é que os mesmos fatores de risco para a doença arterial periférica são também fatores de risco para a sarcopenia, que é a idade, né, e o sedentarismo. Então, você tem que avaliar isso e você não precisa de grande arsenal para isso. Se o paciente estiver sentado na sua frente, é só você pedir para o paciente levantar com o braço cruzado. Se ele conseguir levantar, ele não tem sarcopenia. Se ele não conseguir, provavelmente tem. E aí você tem que dar uma
uma olhada nessa questão nutricional. Com relação ao tratamento, né, eu vou ficar mais na área do diabetes, foi mencionado aí as glifosinas, né, o estudo Canvas, que na sua edição, o primeiro trabalho publicado, mostrou um aumento do risco de 2 vezes de amputação em pacientes usuários da canaglifosina. E uma subanálise desse estudo eram pacientes que tinham doença arterial periférica. Mas esses dados não foram confirmados em estudos posteriores, usando a própria canaglifosina, que foi estudo Credence, nem com outros estudos que usaram glifosina, né, que foi o Empareg e o Decler. E essa droga, assim como os análogos do GLP-1, elas são revolucionárias no tratamento do diabetes e da prevenção das complicações crônicas, inclusive a doença arterial periférica. Porque, pela primeira vez, nós estamos prevenindo essas complicações, não se limitando a tratar a glicemia. Essas drogas têm efeitos extraglicêmicos que retardam a evolução da doença arterial. E a segunda classe de drogas que valeria a pena mencionar são os análogos do GLP-1. Né? No estudo líder com a liraglutida, o uso do análogo reduziu o risco de amputação em 35%. Então, a gente hoje tem aí um arsenal muito grande de drogas que podem ser usadas, principalmente no paciente que já tem a doença arterial estabelecida, a claudicação, ou às vezes a gangrena. As medidas que a gente pode tomar, elas têm um efeito muito limitado a curto prazo. Né? Você tem um diabético com glicemia descontrolada, você controlar a glicemia, isso não se reflete imediatamente na evolução da doença arterial periférica. Você evita outros problemas, o mesmo tabagismo, o mesmo uso das drogas do colesterol. Né? Então, eu acho que é importante a gente estar atuando precocemente aí, identificando quais são os pacientes e usando o arsenal terapêutico correto, né, que o André mostrou também aí num dos últimos slides, que essas drogas são... A aderência ao tratamento é muito pequena. Acho que a gente deve insistir também nisso aí. Obrigado, então. Obrigado também, né, então, professor Marcondes, também pela participação aí, que enriqueceu tanto a discussão do assunto. Acho que quando a gente estava conversando na coordenação do núcleo aqui de cirurgia vascular, quando a gente escolhe os temas, né, a gente não teve dúvida que esse era um tema muito importante para a gente, ainda mais, acho que, né, o André mostrou na aula dele a frequência com que a gente trata adequadamente esses pacientes com doença arterial periférica é muito baixa, né, uma porcentagem muito baixa dos pacientes vêm tratados de maneira adequada, e acho que a culpa disso é que muitas vezes esses pacientes são acompanhados por nós, cirurgiões vasculares. Então, a importância de trazer esse tema para o nosso núcleo ela é importantíssima, né? E acho que o professor Marcondes também acho que comentou em relação ao ITB, né, da importância do ITB para o diagnóstico. Nós, lá na cirurgia vascular, quando a gente faz o ITB, a gente mede, né, com o Doppler, a pressão na artéria dorsal do pé e na tibial posterior também. E quando a gente calcula o ITB, a gente considera o maior valor, né, para calcular o ITB. E isso porque acho que tem um impacto, né, uma coisa importante em relação à qualidade da perfusão do membro, mas eu acho que para o diagnóstico da doença arterial periférica, devia ser o oposto, né, a gente considerar o menor valor, porque às vezes, se a gente considerar o maior valor, às vezes pode passar batido uma oclusão de uma artéria tibial, que é uma manifestação de doença aterosclerótica, né? O que o senhor acha? Não, eu concordo. É uma questão assim, importante com relação ao índice tornozelo-braço, né? É que muitas vezes você tem uma calcificação do aparelho do vaso na tibial que te dá um valor falso, né? Você pode correr o risco de interpretar mal. E a importância da medida da pressão do pedioso, né? Que é uma coisa simples, né? Em vez de você pedir um Doppler de membro inferior, que tem custos, fazer isso no consultório é questão de minutos, né? Verdade. E acho que também uma outra questão também que a gente levantou foi de baixar ao máximo o LDL, né? E eu queria saber também qual o peso que a gente dá, se tem algum peso, tentar fazer esse controle da aterosclerose com o Doppler de carótida, com espessamento médio intimal. Se a princípio, se você pega um paciente que a princípio você está satisfeito com o nível de LDL dele, mas ele vem com um Doppler de carótida com um espessamento médio intimal, se isso é motivo para a gente
procurar aumentar a dose ou associar alguma outra medicação visando baixar ainda mais esse LDL. Esse é um parâmetro que o senhor costuma usar com esse objetivo, não? O Doppler? Não, eu acho assim, se você tem evidência de doença arterial periférica, você é obrigado a usar uma droga potente para redução do colesterol, independente de qualquer outra coisa, né? Isso nós estamos falando aí de 20 a 40 miligramas de rosuvastatina, de 40 a 80 de atorvastatina. Eu acho que o Doppler de carótida, o que ele pode sinalizar é a necessidade de você usar um manejo do antiagregante plaquetário, né? Se você tiver alguma coisa ali, muda a conduta com relação a isso. Mas acho que não muda o seu objetivo de tratamento do colesterol. Ô, Zerati, talvez eu tenha uma coisa para acrescentar. Aí no território coronariano, teve um estudo recente, eu acho que foi no Congresso Americano desse ano, tá? Então, que se chama PECMAN-EMI, o estudo. Então, assim, um paciente com infarto com supra, ele angioplastava o vaso culpado e ele tinha outros vasos com obstruções menor que 50%. Eles faziam 3 métodos de imagem vascular, tá? Ultrassom intravascular, NIRS e OCT. Tá? E esses pacientes eles deram inibidor de PCSK9 e avaliaram, né, randomizaram para inibidor de PCSK9 e olharam depois de um ano, fizeram um novo cateterismo com essas 3 metodologias de imagem intravascular. O que o estudo mostrou? Que os pacientes randomizados para inibidor de PCSK9 tiveram um aumento da espessura da capa do ateroma coronariano, diminuição do núcleo de gordura, tá bom? E no ultrassom, redução do plaque burden, visto pelo ultrassom. Então, assim, foi um estudo muito elegante no sentido de que ele usou todo o arsenal intravascular coronariano para demonstrar isso. E, assim, são LDL, na cardiologia a gente já está falando em LDL de 30 para baixo disso aí. Entendeu? Então, assim, quando você dá um inibidor de PCSK9, você vai chegar nesses níveis aí de 30, 40, 20 de LDL. E no território coronariano, a gente já tem agora evidência com essas ferramentas de análise vascular que você estabiliza a placa, você aumenta a espessura, você diminui o core lipídico, você deixa essa placa mais estável. Obrigado, André. Não, o problema do inibidor aí é o preço, né? Isso não é uma droga que dá para usar, né? Eu acho que está por volta de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês, né? Eu acho que é complicado isso aí. Custo alto mesmo. Zerati. Oi, Walter, acho que tem um... Você quer abrir, né? Até que o Ivan querem fazer uma pergunta, eu acho, comentar. Yasbeck, acho que você levantou no primeiro, quer falar? Peraí, deixa eu... Bom, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. Eu gostaria de parabenizar 2 coisas. Primeiro, parabenizar pela aula, que me surpreendeu muito positivamente. Acho que é uma aula para a gente rever umas 2, 3 vezes, para a gente ter esses conceitos bem aí adequados aí na nossa prática clínica, né? Eu queria lembrar também da necessidade de, nesses pacientes com calcificação, né, das artérias distais, a necessidade de eventualmente você usar um manguito digital, né, para avaliar a pressão de perfusão digital, nesses casos aí, para avaliar a perfusão digital nesse paciente diabético, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor André, parabéns pela aula. A sua opinião, antes de prescrever essa associação da rivaroxabana com a aspirina, a gente viu que a aspirina, frente ao clopidogrel, o clopidogrel seria superior, né? Aí, na conclusão, você coloca como essa associação que seria indicado nesse paciente com doença arterial obstrutiva periférica. Se você usa algum método de avaliação de risco de sangramento, qual o score que você usa para pensar nisso? Muito obrigado. Então, Guilherme, olhando retrospectivamente, né, você fala assim, puta, por que o Compass não fez um braço aspirina, outro aspirina com rivaroxabana e outro clopidogrel com rivaroxabana, né? Olhando retrospectivamente, você fala, porque já tinha evidência que o clopidogrel, comparado com a aspirina, uma evidência fraca do Capri, mas que o clopidogrel tem mais benefício do que a aspirina.
Mas, enfim, o score de sangramento, só ainda da rivaroxabana, né? A gente, na cardiologia, a gente tem um estudo com um paciente coronariano, que é o Atlas 2, tá? Um estudo onde a gente usou essa dose de rivaroxabana on top de AS mais clopidogrel. Então, o paciente tomava AS clopidogrel, né? O paciente tinha um evento agudo, e ele tomava mais 2,5 de rivaroxabana. E o Atlas 2 é um estudo positivo, tá? Teve redução, inclusive, de óbito cardiovascular, tudo. É um estudo positivo. Só que teve alguns problemas no estudo, perda de segmento de alguns pacientes, teve algum problema que a coisa não engrenou muito. Vieram os novos antiagregantes, tá bom, nesse sentido também, enfim. Risco de sangramento. Olha, eu sinceramente, não sei, na coronariopatia aguda a gente tem muito score de risco de sangramento, tem o DEPT score, tem o Precise DEPT, a gente tem vários scores de sangramento. Quando a gente vai para o território da anticoagulação, a gente tende a usar mais o RAS-BLED, né, que é o score mais consagrado nesse cenário. Agora, eu sinceramente não sei se tem alguma análise com o score de sangramento, se tem algum score de sangramento desse que poderia refinar. Eu sinceramente não sei. Sabe, Lu? Estou com o Baracioli aqui na minha frente, que também entende muito disso, para prescrever a dose baixa de rivaroxabana. É porque a gente usa muito o RAS-BLED quando você vai anticoagular o paciente, o Precise DEPT quando a gente vai dar dupla antiterapia plaquetária por tempos mais prolongados, ou em paciente que vai fazer tripla terapia por um curto período. Então, a gente usa muito. Agora, a rivaroxabana já é ajustada numa dose baixa, né? Justamente, eu não sei se algum desses scores está validado, Não sei, Nina, você sabe alguma coisa? Eu realmente não sei. Não, eu também não. A gente acaba usando os mesmos scores validados pela FA e os critérios de sangramento do ISTH, né? Queda de mais de 2 pontos de hemoglobina, hemorragia ameaçadora à vida, mas isso quando o paciente já teve o sangramento prévio, acaba usando o RAS-BLED mesmo. Ivan, você baixou a mão? Você tem alguma pergunta a fazer? Ivan Casella? Bom, se não, então acho que o Felício quer fazer, né? Felício quer fazer Você quer comentar? Bom, tem a mãozinha levantada, acho que não. Alguém tem alguma outra questão? André, Walter? Eu queria comentar. Primeiro, eu queria parabenizar o André. Sabia que a gente ia ter, e os debatedores, mas sabia que a gente ia ter uma aula. Ó, o Ivan voltou aqui. O Ivan estava caindo, tá no HC. Ivan, você quer fazer alguma pergunta antes de eu falar? O Felício também voltou. Bom, como sempre, o Ivan está ruim de áudio ali. Então, o Felício também, acho que o André que está com a mão levantada. Felício. Então, eu queria fazer uma pergunta para o professor Marcondes, na verdade. Eu acompanho muito a doença renal crônica estágio 5 fora de diálise, ou renal crônico estágio 5 em diálise, e às vezes até o doente mais grave de todos, que é aquele que já foi amputado, diabético, e muitas vezes, assim, bom, a gente sabe que a gente não pode usar as glifosinas nesses doentes, mas a questão da liraglutida pode ser usada, mas muitas vezes eu recebo pacientes até acompanhados por endócrino, ou por clínico, ou por outros nefrologistas, e em geral eles estão sem usar a liraglutida. Eu queria que o senhor comentasse isso, que até onde eu sei o problema é na insuficiência hepática, na verdade, né, a liraglutida, mas aí eu queria ver a sua opinião sobre isso, né, e o quanto que a gente deve insistir no uso dessa droga nos diabéticos vasculopatas mais graves, com doença renal grave também. Não, perfeito. Com relação às glifosinas, né, o problema é que elas agem de acordo com a função renal, né? Na medida que se começa a perder a função renal, elas começam a perder também a eficácia, né? Então, abaixo de uma estimativa de filtração glomerular, abaixo de 45, elas perdem muito, abaixo de 30 praticamente não tem, né? Então, é uma droga que a gente está um pouco limitado no nefropata. Com relação aos análogos, a gente tem vários, tem a liraglutida, a semaglutida, tem outros também.
a grande vantagem é que são drogas que podem ser utilizadas na insuficiência renal, né? E eu acho que devem ser, porque elas têm benefícios evidentes, ajudam muito no controle da glicemia, a questão do peso, né? Para quem atende diabético, isso é fundamental, a perda do peso, né? E tem os efeitos extraglicêmicos, né? Por exemplo, na esteatose hepática, com redução de esteatose. Então, eu tenho utilizado e eu acho que deve ser utilizado assim. É uma boa opção, porque elas meio que independem de correção de dose com relação à função renal. Acho que é uma questão mais de hábito, talvez, dos médicos mais antigos, sei lá. Mas tá bom, obrigado, professor. Imagina. Eu vou voltar ao meu comentário. Primeiro, eu queria parabenizar o André, foi uma aula excepcional. Eu tinha certeza que eu ia aprender muito hoje. A primeira coisa que a gente aprende é quanto que a gente não sabe do tratamento clínico desses doentes. E quando eu digo agente cirurgião, né, que está com outro enfoque e, obviamente, tem que tratar esse doente nos intervalos, nos momentos não cirúrgicos, né? Então, eu tinha certeza que a gente ia aprender muito hoje. E eu acho que a primeira frase importante do André é 50% dos médicos que tratam aqueles doentes não sabiam da doença vascular. Então, a gente começa com a especialidade de cirurgia vascular, que muita gente, eu estou falando até de médicos, né, mas em especial a população leiga, não sabe o que faz, né? Era o médico de varizes. E, de repente, ele começa a se defrontar com um médico que trata doentes extremamente graves. Então, acho que não é à toa que 50% dos médicos não sabiam da doença vascular. Eu acho que a doença vascular é uma coisa muito pouco difundida na comunidade médica. Então, isso me chamou a atenção. E, a partir daí, eu acho que todo o resto é quase que consequência. O doente vascular periférico, né, desde a minha época de escola, de residência, era conhecido como o doente que vem 10 anos depois da doença coronariana. Então, acho que isso já traduz muita coisa do que está acontecendo com esse doente. Então, eu não sei se a doença vascular periférica, claro que ela é um marcador de gravidade, mas eu acho que ela é só consequência. É um doente pior cuidado por mais tempo, são doentes mais velhos e que só passaram a ser cuidados quando eles tiveram algum evento cardiológico. Antes disso, eles estavam ali. E a doença veio depois disso mesmo. Então, eu vejo dessa forma. Daí eu vou voltar algumas perguntas por causa disso. A gente também está vendo terapias cada vez mais agressivas, tanto do ponto de vista hipolipemiante, hipoglicemiante e hipotensor, né? Mudança de paradigmas para os doentes, por exemplo, diabetes, como é que a gente vai tratar, como é que a gente não vai tratar. Aí, assim, pegando esse doente, que geralmente é mais velho, veio já maltratado, quanto que a gente consegue realmente mudar ou vai ter aderência desse doente a um tratamento, por exemplo, hipolipemiante, quando a estatina, para mostrar a sua cara e seu efeito, ela demora alguns anos. Quer dizer, ele perdeu aquela janela de tratamento, né? Essa é a minha primeira pergunta. Bom, eu acho que você tem toda a razão, né? Quando a gente pega um paciente com doença arterial periférica, a mesma coisa que renal crônico, a neuropatia, nós estamos lidando com uma consequência, né? Que já se estabeleceu, que não tem volta, né? Você consegue minimizar, estacionar, mesmo que você consiga voltar um pouquinho, o problema está ali e vai continuar, né? Então, esse dado que o André mostrou é fundamental, né? A gente tem que estar prevenindo o problema para não tentar consertar algo que não tem conserto, né? Concordo plenamente. E hoje a gente tem um arsenal de medicamentos aí bastante eficaz, né? Acho que perdeu a conexão de alguém aí. Oi. Eu estou ouvindo, vamos lá. Você ouviu o que eu falei? Ouvi. Tá bom. Eu acho que isso também mostra para a gente a importância de uma equipe multidisciplinar, porque, como eu disse, é uma doença mal conhecida, mal diagnosticada, né? Hoje vem para a gente todo e qualquer tipo de dor na perna, e isso é um fator de confusão importante no diagnóstico e, portanto, no tratamento desses doentes a longo prazo, né? Só reflete isso.
E aí eu vou fazer uma pergunta também sobre hipoglicemiantes. Da mesma forma que a gente está sendo mais agressivo e quer baixar mais os níveis de LDL, cada vez mais, de forma mais consistente nesses doentes. Da mesma forma que o doente diabético, a gente acredita que níveis mais baixos de pressão arterial são benéficos, assim, diferentes até do critério de hipertensão arterial para a população geral. O que você acha da glicemia e do uso de hipoglicemiantes nesses doentes que não têm diabetes estabelecido, não têm hiperglicemias comprovadamente, mas estão aqui naquele limite do eu sou pré-diabético, aquele doente que senta aqui e fala isso, vira e mexe. Seria o famoso pré-diabético, né, que é um conceito bastante controverso. Existe, né, mas é muito controverso. O que a gente sabe disso aí? A gente faz o conceito de diabetes, ele é feito a partir de uma glicemia, a partir do qual você tem aumento do risco das complicações microvasculares, né? Então, glicemia de jejum acima de 125 significa que esse indivíduo, ele é rotulado de diabético porque ele tem um risco da retinopatia, da nefropatia e da neuropatia. Mas a gente sabe que quanto maior uma glicemia, mesmo numa faixa normal, ela aumenta o risco vascular, cardiovascular, né? O pré-diabético é definido entre 100 e 125, mas se você pega um paciente que tem uma glicemia de 90 e um de 95, o que tem em 95 já tem um risco aumentado. Só que aí a questão não é tratar a glicemia, é tratar os fatores de risco que podem levar à doença vascular, né? É a hipertensão, é a mudança de estilo de vida, é colesterol e assim por diante, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, na prevenção, identificar o paciente que é um paciente de risco, né? Que é o paciente hipertenso, é o paciente tabagista, né? É a idade, e tratar nesse momento, para tentar diminuir o risco dele chegar a ser o diabético, onde ele acrescenta as complicações macrovasculares, as complicações microvasculares, né? Lembrando que o pré-diabético vem daí, né? A associação da complicação macro com a neuropatia diabética. Isso piora muito o prognóstico, né? Mas você acha que essa intervenção que a gente tem que fazer mais precoce tem que contemplar o hipoglicemiante em pacientes sem hiperglicemia? Essa é a pergunta. Não, de jeito nenhum. Não tem nenhum dado em relação a isso, tá? O grande estudo é um estudo que estudou esses pacientes rotulados como pré-diabéticos, ele estudou metformina e estilo de vida. Um subgrupo desses pacientes pré-diabéticos teve benefício, mas é um subgrupo, são aqueles indivíduos obesos, menos de 60 anos e glicemia acima de 115, né? E usando uma dose de 1,5 grama de metformina. O que a gente vê é, muitas vezes, pacientes usando 500 miligramas de metformina. Isso não tem efeito nenhum. Então, nesse momento, não há nenhuma evidência que você tratar a hiperglicemia, você reduz isso. Você tem que tratar os demais fatores de risco. Que bom. E para a Carolina, o André acabou de avisar que ele precisou sair numa urgência, então a gente já está quase terminando, né? Mas vou deixar uma pergunta para a Nina, da mesma forma. O vascular, de forma habitual, realmente não usa anticoagulante para doença aterosclerótica. Ele usa anticoagulante para doença venosa, ele usa anticoagulante para arterite, para doenças em que o leito distal está minado, não para o doente que tem uma placa aterosclerótica de artérias tronculares maiores, que é, vamos dizer, a população que a gente trata de forma habitual. Então, acho que isso, a história do COMPASS, ela vai mudar muito isso, porque a gente realmente não usava. Não sei como é que você está vendo isso, e se... Eu volto ao tópico, eu acho que como os médicos não têm diagnóstico, né, da mesma forma que a gente não conhece a doença ainda nas suas várias facetas, o que a gente vai precisar é fortalecer esses vínculos, né? Com o hematologista, com o endocrinologista, com o cardiologista, os núcleos, acho que a gente tem que usar para isso, né? Mas, Carolina, ensina um pouquinho para a gente a história do uso do anticoagulante e se esse uso vai se disseminar para outras situações que não essa na vasculopatia. Oi, André. Obrigada pela pergunta. Eu estou alinhada com você. Na verdade, o hematologista também não usa
anticoagulante para doença aterosclerótica. Frente agora aos resultados do COMPASS, que foram muito bons, a gente começou a utilizar essa dose baixa, mas até então não existia essa indicação, e nem indicação de dupla antiagregação, né? O Carisma, mais de um estudou dupla antiagregação, por ser uma doença muito grave, ter mortalidade muito alta, a gente estava procurando alguma coisa que mudasse o desfecho, mas nem a dupla antiagregação mostrou benefício. Então, a gente está começando a usar, a gente vê bons resultados, mas ainda a maior parte dos nossos pacientes quando o paciente já vem para hematologia, em grande parte ele já é anticoagulado por algum outro motivo, ou ele já teve uma trombose venosa prévia, ou ele tem uma FA, então a gente também não reduz a dose para ele caber no COMPASS se a gente detecta uma arteriopatia. A maior parte dos nossos pacientes usa a associação de Eliquis 5 de 12 em 12 com clopidogrel, que são os pacientes que têm FA e doença coronariana. Mas eu te confesso que eu aprendi muito nessa aula, porque eu também não procuro ativamente doença aterosclerótica periférica nos pacientes. Eu, vergonhosamente, confesso que eu nunca fiz um ITB, vou talvez voltar a pesquisar, porque assim, se o paciente tem doença coronariana, a chance dele ter uma doença arterial periférica é muito alta. Então, eu acho que cabe o alerta para os hematologistas também ficarem atentos a essa condição. E outra coisa também que eu queria, que estudando para a aula, eu vi, reiterar que a gente fizesse uma ação com todos os outros colegas, clínicas, inclusive, para ver as diferenças entre a úlcera arterial e a úlcera venosa, porque a gente vê muita úlcera venosa sendo tratada como arterial. Peguei um caso recente no hospital, aqui no Sírio-Libanês mesmo, então, uma paciente que tinha boas condições pelo cirurgião plástico, não desmerecendo o cirurgião plástico, mas era uma úlcera arterial sendo tratada como uma úlcera venosa, e assim, muda tudo, né? Eu acho que aí a gente vai esbarrar em muita coisa, né? Mas, como eu disse, eu acho que tem que integrar os núcleos. Eu acho que esse é um dos objetivos das reuniões científicas que a gente está promovendo, tentar chamar as pessoas dos núcleos para que a gente se integre e vai ter que aprender. Eu acho que o doente vasculopata ele precisa de um time, né? Está aqui o Walter, que tem bastante experiência com esse tipo de doente. A gente tinha alguns colegas que, talvez pelo adiantado da hora, acabaram saindo, mas que mostra a importância disso. É que nem o ITB, você falou do ITB, o próprio Zerati já falou uma coisa, né? Eu considero o ITB pelo valor mais alto, porque é isso que determina a claudicação. Mas se eu for avaliar risco cardiovascular, talvez eu tenha que considerar o mais baixo, porque é lá que a doença está mostrando a cara. Talvez o ITB nem seja a ferramenta ideal. O vascular usa muito pouco também. Você não encontra nem Doppler para vender hoje. Você encontra ultrassom Doppler sofisticado, mas o Dopplerzinho que a gente andava na cintura na residência, assim, só quando você ganha ele do HeartMate 3, né, que vem embutido, o doente vai embora, fica o Doppler. Mas é uma coisa que a gente vai ter que achar algum mecanismo e talvez um time multidisciplinar consiga ter uma via de investigação desse tipo de marcador, né? Infelizmente, a gente já está adiantado, não sei se o Walter quer falar mais alguma coisa, o Zerati ou os debatedores. Como eu disse, eu lamento, o André teve que sair. Né? Tem uma mão levantada, André. Finalização. Oi. Tem uma mão levantada, Aidrey Zeinat. Aldrey, desculpa, não estou vendo. Aldrey. Imagina, eu estou com um problema no meu vídeo, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu estou com um problema no meu vídeo, mas, enfim, é só um comentário que eu queria falar. É uma coisa que o Dr. Elbio sempre falava, né? E é uma mudança de paradigma, essa questão de usar anticoagulante para paciente com doença arterial, né? E a gente ter benefício com isso. A gente está acostumado, nós hematologistas, a usar anticoagulante em paciente com síndrome antifosfolípide, né? E é uma novidade para a gente usar anticoagulante em paciente com doença arterial e até entender quais mecanismos que estão atrás disso. A gente não pensa nisso, como a Nina falou, e temos que mudar o mindset, acho, e trabalhar junto. É isso. Só fazer um comentário, acho que há uns 12 anos atrás eu fui em algum congresso em Barcelona de hemostasia e trombose.
e tinha um indiano lá que estava preconizando na Índia de fazer um medicamento com estatina, antihipertensivo, um hipoglicemiante, tudo num comprimido só, para tratar a população de uma maneira, o SUS deles lá. Então, quer dizer, ele queria, com uma medicação só, tratar todos esses problemas que levam à doença aterosclerótica, né? E eles também consideravam colocar fluoxetina, um antidepressivo, viu? Então, eu ia falar em Barcelona, considerando que foi na Espanha, talvez colocar a poção de Todd junto. Não, mas Colocar fluoxetina na água. Era o indiano que estava preconizando isso na Índia, lá, não em Barcelona. Na Índia não pode. É interessante. E o uso de xarelto, em rivaroxabana em dose baixa, eu não sei, eu tenho usado em casos difíceis de angioplastia, com uma chance de oclusão ou enxertos distais, né? Eu acho que a gente está começando a usar isso, né, André, né, Zerati? Mas é o que eu disse, a gente usa em situações muito especiais, né? Não para tratar a doença aterosclerótica. A gente está usando em situações em que a gente tem risco de oclusão da revascularização ou um território distal, a microcirculação muito pobre. Isso. E no não revascularizado também, teoricamente, para o doente de maior risco, né? Mas é diferente do uso preconizado com isso, né? O uso é para doença aterosclerótica. Oi, Nino. Não, uma pergunta teórica. Em paciente com doença coronariana, dislipidêmico, tudo, vocês acham benéfico fazer um rastreamento com Doppler arterial de membros inferiores, mesmo sem queixa? Eu acho. Eu não sei. Não é invasivo, né? Baixo custo, eu acho. Sim. Eu tenho minhas dúvidas. Não que não vale a pena. Eu acho que a gente tem um padrão hoje de avaliação ultrassonográfica de doença arterial muito ruim. Tem gente muito boa que vai te entregar os dados que você precisa. Tem gente que não vai te entregar e vai atrapalhar o seu tratamento. Esse é um ponto. Tem alguns trabalhos falando, como a gente tem a espessura da placa na carótida, tem um trabalho falando especificamente sobre a espessura na artéria subclávia como marcador de doença vascular. Eu acho que talvez a gente tenha que definir parâmetros, porque assim, tá bom, oclusão da artéria tibial anterior ou estenose menor do que 50% da fibular. Quantos de nós vasculares recebe esse doente encaminhado pelo clínico, que ele não sabe o que quer dizer? E, no fim, o que vai acontecer é que, cada vez que eu receber esse doente, eu vou devolver ele para o clínico e falar assim, trata a arteriosclerose. É só um marcador de arteriosclerose, não tem doença vascular nenhuma. Então, eu acho que passa muito quando a gente pede o exame, especificar bem o que a gente pretende com o exame, né? Eu acho que, assim, eu não estou falando em termos de sei lá, fármaco econômico, não fármaco, mas em termos econômicos se compensa, mas do ponto de vista clínico exclusivo, acho que talvez seja uma alternativa interessante, né? Não é de baixo custo, não invasivo, mas tem todas essas questões que o André levantou aí que são importantes, né? Que acho que se a gente, no pedido, justificar, eu acho que talvez, porque às vezes o laudo vem muito voltado para isso que o André falou, né? Para outros, em outras situações, mas... E acho que só perguntou também para a Carolina, mas você acha que vale a pena, não sei, frente à frequência que a gente tem de resistência à aspirina, se vale a pena pesquisar isso para os pacientes com doença arterial periférica, resistência à aspirina? E a clopidogrel também. Também. Acho que de modo global, não. Acho que só se você realmente tem alguma suspeita mais forte, o paciente faz placa, não está respondendo ao tratamento instituído. Mas o exame também é um exame relativamente prático, né? Que é a curva de agregação plaquetária, embora ele não seja amplamente encontrado, é um exame fácil de fazer, uma amostra de sangue periférico. Então, mas eu acho que global, não. E acho que concordo com o André, o índice de resistência ao clopidogrel é maior que o índice de resistência à aspirina. Eu não sei se o Antônio Sérgio tá com a gente hoje. A gente tem sempre alguns convidados internacionais, o Antônio Sérgio é um, né? Pelo horário dele. Se ele estiver ouvindo, acabou... Não sei se ele está ouvindo. Olha ele aqui.
que você acha do ultrassom, nosso convidado internacional? O que você acha do ultrassom no screening da doença vascular periférica? Ou qual marcador você acha que tem que ser usado, em vez da estenosezinha aqui, estenosezinha lá? Bom, eu estou aqui no trabalho, vamos participar um pouquinho aí. O que eu acho, ouvi vocês falarem de subclávia, carótida e outras artérias. É muito difícil você estabelecer um padrão de avaliação para vasos menores ou de difícil, que mudam muito de acordo com o biotipo do paciente. Pode ser legal a subclávia, pode ser interessante, mas eu acho que a possibilidade de você estabelecer um padrão para uma população grande, ele é muito ruim, né? Não é todo mundo que você vê bem a parede arterial. A gente tem muita dificuldade em ver alguns casos de arterite ou mesmo doença aterosclerótica, que você vê o Doppler, você vê o resultado distal daquela obstrução, mas muitas vezes você não vê o ponto de obstrução. Então, nós estamos falando de casos severos. Para casos mais a menos e borderlines, talvez seja muito mais difícil fazer essa avaliação. Eu não acredito muito que seja muito válido isso para a ultrassonografia, para o Doppler, e mesmo você tendo um aparelho bom, um aparelho potente, pessoas competentes fazendo, mas eu vejo muita dificuldade nisso. Eu não sei se a gente consegue mudar muita coisa com o Doppler não invasivo do ponto de vista populacional. Agora, outros métodos vão custar muito mais caro. É isso que eu penso. Era isso que você queria? Que a pergunta, tá bom. Exatamente isso. É difícil. É a mesma coisa do ITB, né? A gente também vai ter que aprender como é que o ITB vai funcionar, se vai funcionar para essa situação, e ver se a gente consegue trazer ele de volta para a realidade, entendeu? Porque isso é quase a tentativa de trazer o rádio no mundo da internet. Sabe? Aquele radinho que vai para o jogo de futebol, é esse. O ITB hoje para o vascular é assim. E o ITB, para quem não tem tanta prática em fazer, também não é tão simples de fazer, né? Assim, de você achar o sinal, né? Você interpretar, não tem ausência do sinal ou você que não achou, né? Então, por mais dificuldades que a gente tenha com Doppler... Falar para o Valtão, tem que chamar o João Bosco. O Zorati já nem sabe quem é. É o cara que fazia os Doppler lá no HC, um técnico. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer de novo quem está com a gente até agora, reforçar que as reuniões do núcleo estão abertas a quem quiser participar e a quem quiser sugerir temas. Podem interromper para perguntar, que nem foi hoje. Hoje teve mais participação. Queria agradecer o André, infelizmente não está aqui, mas agradecer o André pela aula, pela brilhante aula, o professor Marcondes e a Carolina pelas excelentes intervenções em que a gente aprendeu bastante. Então, volto a convidar todo mundo para trazer seus temas, e aí vamos ficar até a próxima quarta-feira. Vou reforçar, vou deixar gravado, hoje é aniversário do Mauro, a gente vai dar os parabéns para ele, ele deve estar festejando agora. Mas se eles nos ouvir, os parabéns são dados de forma pública. Daniel, acho que podemos encerrar. Tchau, obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, pessoal.